Você já sentiu que estava cercado de vozes? Todo mundo dizendo o que fazer, o que escolher, como viver, mas no fundo tudo parecia confuso? E às vezes, parece que quanto mais a gente escuta os outros, mais longe a gente fica da paz. Mas e se eu te dissesse que existe uma voz, uma só, que sempre te leva para o lugar certo? Hoje, Provérbios 8 vai te mostrar que a sabedoria de Deus está gritando por você. E quem ouvir essa voz pode mudar o rumo da vida inteira. Fica com a gente até o final. Bom dia, queridos ouvintes do canal A Palavra 6 e 20. Eu sou a Ana. E eu, o João. E todos os dias a gente se encontra aqui para ouvir a voz de Deus através do livro de Provérbios. E o capítulo de hoje é especial, porque a própria sabedoria fala com a gente. Não é só conselho, é um chamado direto do céu para a sua vida. Hoje vamos mergulhar em Provérbios 8, um dos capítulos mais poéticos e poderosos do livro. Nele, a sabedoria se apresenta como uma voz viva que clama nas ruas, nos portões, nas decisões da vida. Salomão está dizendo: a sabedoria não está escondida, ela está chamando por você. E no final desse vídeo você vai entender como ouvir essa voz pode mudar completamente suas escolhas, seus relacionamentos e até a forma como você enxerga o seu propósito. Leitura do capítulo 8. Elogio à sabedoria. Escutem. A sabedoria está gritando. A compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda, e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura, acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riquezas aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido.
Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. João, o que mais me impressiona nesse capítulo é que a sabedoria não está escondida. Ela não está em bibliotecas antigas ou só acessível a grandes mestres. Ela está nos lugares mais visíveis da vida. Ela grita nas ruas, nas esquinas, nos portões da cidade. Exatamente, Ana. Salomão está mostrando que a sabedoria não é elitista, nem distante. Ela está nos lugares onde as decisões são tomadas, onde o destino muda, onde as pessoas passam correndo, distraídas, sem perceber que estão sendo chamadas. E o mais forte, ninguém vai poder dizer "eu não sabia", porque a sabedoria clamou alto, ela se ofereceu, ela avisou. Mas quantos a ignoraram? E o que a maioria das pessoas não entende é que sabedoria aqui não é uma ideia abstrata. Ela é apresentada como uma pessoa, uma voz, um ser que sente, que chama, que deseja ser ouvida. É como se fosse o próprio Espírito de Deus falando em primeira pessoa. Ela diz: eu amo os que me amam, eu tenho conselhos, conhecimento. Comigo estão a honra, as riquezas verdadeiras. Ela quer se relacionar com a gente. Sabedoria é muito mais do que saber o que é certo. É viver em sintonia com o caráter de Deus. É discernir não só o certo e o errado, mas o essencial e o inútil, o eterno e o passageiro. Tem um momento em Provérbios 8 que poucos param para perceber. Quando a sabedoria diz que estava com Deus na criação de tudo. Ela diz: antes dos montes eu fui formada. Quando ele firmou os céus, eu estava lá. Isso é uma revelação tremenda. A sabedoria aqui não é criada, ela é pré-existente. Ela está com Deus antes de tudo. Isso aponta para uma manifestação do próprio Cristo. Sim, Ana. Capítulo 1 nos lembra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Cristo é a palavra viva, a expressão da sabedoria de Deus em carne. Então, quando a sabedoria fala, não é só um bom conselho. É Deus nos dizendo como viver dentro da lógica divina do universo. É como se a sabedoria dissesse: se você quiser que sua vida funcione como foi projetada, me ouça, porque ela conhece o plano original. E aqui vem o ponto mais crítico. O final do capítulo diz: quem me encontra, encontra a vida. Quem me rejeita, ama a morte. É duro, mas é verdadeiro. Porque quem rejeita a sabedoria não está apenas cometendo um erro técnico. Está abraçando um estilo de vida que gera destruição emocional, espiritual, familiar, até física. Sabedoria é o filtro que impede a gente de cair em armadilhas emocionais, financeiras, sexuais, espirituais. Ela é o freio antes do abismo. E quem vive sem ela, vive à mercê de qualquer vento, de qualquer voz. Sabe onde eu vejo isso com clareza? Quando alguém entra num relacionamento que, desde o começo, tem sinais de alerta, mas a pessoa insiste. A sabedoria estava gritando, mas ela preferiu seguir a emoção. Ou quando alguém vê uma oportunidade de negócio com aparência de sucesso, mas com mentira, injustiça, ganância no meio. A sabedoria falou: cuidado, isso vai cobrar caro. Mas o desejo de enriquecer rápido falou mais alto. E às vezes a sabedoria grita até nas coisas simples. Vai dormir mais cedo. Para de responder com raiva. Não se envolve em fofocas.
perdoa logo. Mas a gente trata isso como se fosse bobagem e só percebe o valor depois que o dano já foi feito. Provérbios 8 é um convite, não para ser religioso, não para ser certinho, mas para entrar no fluxo original da vida. A vida com sentido, com ordem, com propósito. É sair do modo sobrevivência e começar a construir com sabedoria. Parar de apagar incêndio e começar a construir com sabedoria. Tomar decisões não baseadas em medo ou pressão, mas em discernimento espiritual. E essa sabedoria está disponível hoje. Não para quem sabe tudo, mas para quem se cala, ouve e decide obedecer. E depois de tudo que a gente leu e refletiu aqui, fica claro que a sabedoria não está distante. Ela está perto, acessível, gritando por mim e por você. Mas ela não vai te empurrar. Ela vai te convidar, vai te aconselhar, vai te alertar. Mas a decisão final é sua. Você pode continuar vivendo no automático, reagindo ao que aparece, quebrando a cara, ou pode parar tudo hoje e dizer: Senhor, eu escolho a sabedoria. Eu quero aprender a viver como o Senhor me criou para viver. Talvez você esteja confuso, tomado por vozes, pressões, medos, dúvidas. Mas agora é a hora de silenciar tudo e deixar a voz do Espírito Santo te guiar. Vamos juntos agora falar com Deus. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, apenas abra o seu coração, porque essa oração pode ser o começo de uma nova fase da sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós nos rendemos diante da Tua presença com o coração aberto e a alma silenciosa, porque reconhecemos que precisamos desesperadamente da Tua sabedoria. Quantas vezes, Pai, nós ouvimos tantas vozes, a voz da ansiedade, do medo, da pressa, do orgulho, e ignoramos a única voz que poderia nos salvar, a Tua. Hoje nós pedimos perdão por cada escolha feita sem Te ouvir, por cada passo apressado, cada decisão tomada na força do braço, cada direção que seguimos sem Te consultar. Nos perdoa por tantas vezes tratarmos a sabedoria como algo secundário, quando na verdade ela é o Teu Espírito nos chamando para o caminho da vida. Senhor, nos ensina a parar, a discernir, a perceber quando é o Senhor falando, mesmo quando tudo ao nosso redor está barulhento demais. Nos dá sabedoria nas finanças, nos relacionamentos, nas palavras que falamos, nos lugares que vamos, nos sonhos que construímos. Que cada área da nossa vida seja organizada pela Tua direção e não pela nossa emoção. Nos livra, Pai, de tomar decisões que parecem boas, mas que estão fora do Teu plano. Nos livra de atalhos que prometem sucesso, mas escondem armadilhas. Nos livra de conselhos de pessoas sem aliança contigo, de aparências que enganam, de urgências que nos afastam do essencial. E principalmente, Senhor, nos ensina a viver como quem foi criado para algo maior, como quem faz parte de um plano eterno, de uma história escrita com as Tuas mãos, porque a Tua sabedoria estava lá no princípio e ela ainda está aqui hoje, nos chamando de volta para casa. Que a partir de agora, cada pessoa que ouviu essa palavra sinta um peso saindo, uma clareza chegando e uma certeza nascendo. Eu não vou mais andar no escuro, eu escolho ouvir a voz de Deus. Senhor, nos conduz, nos protege e nos dê a paz de quem caminha segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração com fé, com humildade, com entrega. Que assim seja. Que assim seja. Se essa palavra falou com você, comenta: Eu escolho a sabedoria aqui embaixo e compartilha com alguém que está em dúvida, confuso, cansado. Essa palavra pode ser exatamente o que ele precisava ouvir. Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho
Amanhã tem mais um capítulo de Provérbios com direção do céu para sua vida. A sabedoria está gritando. Ela quer te guiar. Ela quer te proteger. Mas ela não vai te forçar. A decisão é sua: seguir a sabedoria ou continuar no escuro. Que você escolha a luz, que você escolha Deus. Um beijo, até amanhã, e que o Senhor te abençoe com entendimento e paz. Um abraço e até amanhã.